A declaração formal de guerra entre o Império Otomano e o Império Russo, em outubro de 1853, foi o prelúdio de um conflito que logo ultrapassaria as fronteiras do Danúbio e as intenções de seus protagonistas imediatos. Até então, as hostilidades haviam se limitado a choques de vanguarda e a uma ocupação disfarçada sob pretextos diplomáticos. Agora, porém, o embate assumia forma aberta e a guerra tomava vulto europeu. O Império Otomano, animado pela recente série de pequenos êxitos nas margens do Danúbio, julgava-se capaz de enfrentar a Rússia com o auxílio moral das potências ocidentais. Ömer Paşa, à frente de suas tropas disciplinadas, reorganizadas segundo o modelo europeu, fortificou as posições de Calafate e Silistra, estabelecendo uma linha defensiva ao longo do rio. Seu plano consistia em manter o inimigo contido até a chegada do inevitável socorro franco-britânico. Nicolai I, por sua vez, via-se compelido a acelerar as operações antes que a intervenção das potências ocidentais alterasse o equilíbrio militar. Ordenou ao príncipe Mikhail Gorchakov que atravessasse o Danúbio e tomasse Silistra, chave estratégica das comunicações balcânicas. Mas a ofensiva, iniciada em pleno inverno, esbarrou na resistência inesperada dos otomanos e nas dificuldades naturais do terreno. Enquanto os canhões rugiam nas margens do Danúbio, um novo teatro de operações se abria no Mar Negro. A frota otomana, composta por navios de madeira, mas bem tripulados, aventurou-se a sair de Constantinopla com a missão de patrulhar as águas e desafiar o bloqueio russo. Era um gesto audacioso, mas imprudente diante da superioridade naval de Sevastopol. O comando da frota russa cabia ao almirante Pavel Nakhimov, homem de experiência e de devoção patriótica fervorosa. No porto de Sevastopol, dispunha ele de cerca de 30 navios de guerra, em parte modernizados, e de marinheiros experimentados nas águas geladas do Mar Negro. Ao receber notícia da movimentação inimiga, Nakhimov decidiu interceptar os otomanos antes que pudessem regressar ao Bósforo. O encontro deu-se na Baía de Sinop, em 30 de novembro de 1853. Ali, ancorada em meia-lua, encontrava-se a esquadra otomana, composta por 7 fragatas e 3 corvetas sob o comando de Osman Paşa. Os russos, aproximando-se em 2 colunas, lançaram um ataque fulminante com suas baterias de artilharia explosiva, recentemente aperfeiçoadas. A Batalha de Sinop foi um massacre. Os projéteis incendiários russos reduziram os navios otomanos a labaredas em poucas horas. A baía transformou-se em lago de fogo e o céu cobriu-se de fumaça densa. Apenas uma corveta otomana conseguiu escapar. Osman Paşa, ferido e cercado de cadáveres, recusou-se a abandonar o navio em chamas e pereceu com sua tripulação. O triunfo de Nakhimov foi completo do ponto de vista militar, mas desastroso do ponto de vista político. Na Europa Ocidental, a notícia de Sinop produziu indignação e horror. A imprensa britânica e francesa descreveu o episódio como assassinato em massa e a opinião pública clamou por intervenção. O massacre naval converteu-se em símbolo da barbaridade russa e acelerou a formação da coalizão ocidental. Em Londres, o governo de George Hamilton Gordon, 4º Conde de Aberdeen, até então hesitante, não pôde mais resistir às pressões da Câmara dos Comuns e dos jornais. O mesmo se passou em Paris, onde Napoleão III, sentindo o pulso popular, proclamou a necessidade de defender a civilização cristã contra o despotismo moscovita. Assim, em dezembro de 1853, as frotas anglo-francesas receberam ordens para penetrar nos Dardanelos. A entrada das esquadras ocidentais no Mar de Mármara representou um ato de desafio aberto à Rússia. Constantinopla transformou-se em campo de entusiasmo. As multidões aclaram os navios aliados e o sultão Abdülmeşid recebeu os almirantes com honras de libertadores. Pela primeira vez desde as Cruzadas, as bandeiras de França e de Grã-Bretanha flutuavam juntas sobre o mesmo propósito militar no Oriente. Nicolai I interpretou o gesto como afronta intolerável, mas ainda assim manteve uma aparência de calma, declarando que não desejava guerra com o Ocidente, mas apenas a defesa da fé ortodoxa e do direito. Em seus círculos próximos, porém, lamentava a cegueira das potências ocidentais, que, segundo dizia,
aliavam-se ao infiel contra o cristão. A diplomacia austríaca, alarmada pelo avanço dos acontecimentos, tentou novamente mediar a crise. O chamado Protocolo de Viena propunha a retirada simultânea das forças russas e otomanas dos principados e a garantia coletiva das potências sobre os cristãos. Mas as paixões haviam ultrapassado o ponto de retorno. Nem Nicolai I e nem os governos de Paris e Londres estavam dispostos a recuar. Enquanto isso, a guerra prosseguia ao longo do Danúbio. As forças russas intensificaram o cerco de Silistra, submetendo a fortaleza a bombardeios incessantes. Omer Pasha, com admirável tenacidade, resistia a cada ataque, reorganizando as defesas e mantendo a moral das tropas. A campanha que Nicolai I imaginara breve e gloriosa transformava-se em labirinto de incertezas. Em fevereiro de 1854, as frotas franco-britânicas cruzaram o estreito e ancoraram no Mar Negro, sob o pretexto de proteger os transportes otomanos. Esse ato, em essência, equivalia a uma declaração de hostilidade. Pouco depois, tropas francesas e britânicas desembarcaram em Gálata, e a cooperação militar com o exército otomano foi oficialmente estabelecida. A Grã-Bretanha enviou um corpo expedicionário sob o comando de Fitzroy James Henry Somerset, primeiro barão de Raglan. A França, um exército sob o marechal Armand Leroy Saint-Arnaud. Ambos os comandantes haviam servido nas guerras napoleônicas e conservavam a tradição da honra militar, mas enfrentariam dificuldades logísticas e sanitárias imensas nos meses vindouros. O Império Russo, por sua vez, via-se forçado a estender suas linhas de comunicação por vastas distâncias. A logística deficiente e a falta de ferrovias retardavam o transporte de suprimentos e de reforços. As doenças, o frio e a escassez começaram a minar o moral das tropas russas, acostumadas à dureza, mas não à imobilidade. Omer Pasha, aproveitando-se das hesitações inimigas, lançou contra-ataques audaciosos. Em Calafate, suas forças repeliram sucessivas ofensivas russas, infligindo-lhes péssimas baixas. O nome do comandante otomano tornou-se símbolo de resistência, e sua reputação elevou-se a ponto de ser celebrada até mesmo em jornais ocidentais. Diante do fracasso em subjugar os otomanos, Nicolai I começou a perceber a gravidade do isolamento diplomático em que caíra. A Áustria, embora não hostil, exigiu a evacuação imediata dos principados, sob pena de mobilização. A Prússia manteve-se ambígua, mas não deu qualquer sinal de apoio. Assim, o czar, que se julgara defensor da ordem europeia, encontrava-se sozinho contra o mundo. Em março de 1854, após meses de tensão, França e Grã-Bretanha declararam oficialmente guerra à Rússia. Os manifestos respectivos proclamavam a defesa do equilíbrio europeu, da liberdade dos mares e da integridade do Império Otomano. As potências ocidentais entravam na guerra não apenas como aliadas do sultão, mas como fiadoras de uma nova era diplomática. O teatro da guerra deslocaria-se a partir da então das margens do Danúbio para a península da Crimeia, onde a frota russa de Sevastopol representava o principal objetivo estratégico. A guerra tornava-se marítima, tecnológica e simbólica. Um duelo entre o Oriente autocrático e o Ocidente industrial e liberal. Assim, o ano de 1854 inaugurava a fase decisiva do conflito. O sangue derramado em Sinop e nas planícies danubianas fora apenas o prenúncio de batalhas mais vastas e de sofrimentos inauditos. A Europa, outrora sustentada pelo concerto das potências, mergulhava em guerra aberta e o destino do continente voltava a ser decidido pelo fragor dos canhões.